E assentados como os irmãos estão, eu farei a leitura do texto, a mensagem dessa noite. Se encontra no capítulo 2 de Romanos. A leitura dos versículos 1 até o versículo 16 de Romanos 2. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 2, diz assim: Portanto, é indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabes que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram mediante lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios, que não têm lei, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu Evangelho. Vamos orar mais uma vez, queridos. Pai, nós queremos mais uma vez te louvar e te agradecer pela tua palavra. Nós queremos, ó Pai, em nome de Jesus, clamar ao teu Santo Espírito que dirija-nos neste momento. Dirija o teu povo, ó Pai, abrindo as suas mentes e corações para compreender a tua palavra. Dirija os meus lábios, ó Pai, para proferir palavras somente vinda e dirigida pelo teu Santo Espírito. Ó Deus, que o teu nome aqui seja engrandecido e glorificado e que a tua palavra seja aprendida, ó Pai, para a edificação da vida de cada um destes teus servos que estão aqui nesta noite. E é no nome do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo que nós oramos agradecidos. Amém. Meus amados irmãos, nos dias em que nós estamos vivendo, temos questionado muito a ação da justiça no nosso país, a ação dos nossos magistrados, inclusive questionando a ação da nossa alta corte, o Supremo Tribunal Federal. E nós temos uma expressão que se usa por muitos por aí, e quando questionado a questão da aplicação da justiça com pessoas que aparentemente têm culpa, alguns dizem assim: a polícia prende e a justiça solta. Certo magistrado, certo ministro, um juiz
respondendo a essa questão, ele diz: a justiça não solta, quem solta é a lei. Ou seja, a justiça apenas ela aplica, ou deveria pelo menos aplicar, a lei. E em muitas circunstâncias que nós vemos, nós ficamos indignados. Recentemente, um dos maiores traficantes, ou tidos pelo menos como um dos maiores traficantes do nosso país, foi colocado em liberdade. Mas por que foi colocado em liberdade? Porque o juiz beneficiou este homem? Não, porque o juiz fez aplicar a lei. E ele tinha todo o direito em relação à lei para estar livre, infelizmente. Nós sabemos que há as dificuldades na aplicação da lei, isso sem dúvida alguma, e também entendemos que muitas das nossas leis são falhas e deveriam mudar sem dúvida alguma também. Por isso que há tanto questionamento da nossa parte quando há a aplicação da lei ou quando a justiça assim aplica a lei. É fato que, dentre algumas ações da nossa justiça, são questionáveis. Algumas ações de muitos juízes são questionáveis, como homens falhos que são. E nós compreendemos claramente que houve e haverá falha na justiça que é aplicada pelo ser humano. Primeiro, porque muitas das leis que são criadas pelo ser humano são falhas. Na compreensão, inclusive, de fazer estas leis, acabam falhando. Deus deu a sua lei a Israel, mas Israel legislou mais ainda além das leis de Deus. E tantas outras leis foram criadas, e certamente muitas dessas leis que foram criadas são falhas. E nós, hoje, muitas delas até não cumprimos no nosso contexto. A lei de Deus não, ela é permanente e para sempre. Visto também, mesmo que a lei seja correta, coerente, aplicável e justa, a justiça, por muitas vezes, também falha na aplicação desta lei. Nesse texto que o apóstolo Paulo ele nos escreve, e a realidade do apóstolo Paulo aqui era uma realidade onde ele escreveu essa carta lá de Éfeso. Ele estava na sua última viagem missionária, na sua terceira viagem, e fez essa viagem inclusive para arrecadação de fundos, porque os crentes da Judéia, os crentes ali em Jerusalém estavam passando por necessidades, estavam vivendo por sérias dificuldades. E então, ele naquele contexto, ele olha para a sua realidade, para a sua região, para a Judéia ou toda Macedônia ali, ele vê que a maioria das cidades já haviam igrejas, inclusive plantadas por ele. E ele então almeja levar o evangelho para mais longe. E Paulo então sente no seu coração que ele deveria ir para a Espanha pregar o evangelho. E ele pensa: onde eu posso ter uma igreja que vai me apoiar, onde eu posso ter uma base que é muito mais próximo da Espanha, para que eu possa lá pregar o evangelho. E já existia igreja em Roma, não pregada, não plantada pelo apóstolo Paulo. Mas Roma ficava muito mais próximo da Espanha, ao sul da Espanha. E ali serviria muito bem de base para Paulo ir até a Espanha, inclusive uma igreja que pudesse bancá-lo, ajudá-lo em todas as suas necessidades para a pregação do evangelho lá na Espanha. Muitos já na igreja de Roma, mesmo não tendo Paulo plantado, conhecia certamente a fama do apóstolo Paulo, mas não conhecia Paulo pessoalmente. E como todas as igrejas que Paulo plantou, Roma, mesmo não tendo sido plantada por Paulo, havia ali judeus convertidos, inclusive alguns judaizantes
que eram contra o apóstolo Paulo. E muitas vezes o apóstolo Paulo chegava numa cidade, plantava aquela igreja, ia embora para plantar outra igreja, vinham os judaizantes atrás, ou esses judeus convertidos, e diz: tudo bem, Paulo pregou Jesus Cristo como Salvador, nós cremos assim, mas vocês precisam se circuncidar também. Vocês precisam observar as leis de Moisés também. Vocês precisam observar os rituais judaicos também. E muitos chegavam criando problemas nessas igrejas. E em Roma, obviamente, tinham muitos desses judaizantes, os judeus cristãos convertidos. E possivelmente, quando Paulo ali chegasse ou se apresentasse, muitos seriam até contra, quem sabe, na proposta do apóstolo Paulo não aceitaria. Então Paulo escreve essa carta aos romanos, mesmo não estando lá, mas apresentando tudo que de fato ele cria. Qual era a base da sua fé? Era como uma carta de apresentação para que aquela igreja soubesse: poxa, não, esse daqui nós podemos certamente ajudar, sustentar, nós aprovamos esse ministério. E Paulo, então, segundo alguns estudiosos, essa carta é a melhor carta ou a maior carta quanto à sistematização teológica que a Bíblia tem. Romanos, ela tem questões teológicas, as fundamentais pelo menos, de uma forma excepcional. E Paulo, então, escreve essa carta mostrando todas esses pontos teológicos, inclusive alguns até complicados, diga-se de passagem, mas coloca-se para aquela igreja como deveria ser, como o que ele pregou até ali, como ele cria, e assim aquela igreja pudesse recebê-lo, para que ele dali de Roma pudesse ir até a Espanha. Daqui o apóstolo Paulo voltou para Jerusalém, levando as ofertas para que suprisse a necessidade dali dos cristãos daquela região. E logo depois desse fato, há algumas acusações, Paulo é preso e questionado e assim por diante, e acaba sendo levado para Roma de fato, não da forma que ele esperava, inclusive, porque ele foi levado preso para Roma, mas assim Deus o levara. É fato que ele não chegou até a Espanha, porque ele morreu ali em Roma. E diante de todos esses ensinos, diante de toda essa base teológica, para que aquela igreja compreendesse de fato o que ele havia pregado, ou quais eram a sustentabilidade da pregação do evangelho em que ele cria, está a questão do juízo de Deus, aplicado com a sua justiça, o justo juízo de Deus, que nesse capítulo 2 aqui ele é apresentado. E quando nós lemos o capítulo 1, e principalmente o finalzinho do capítulo 1, a partir do versículo 28, ele diz assim: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. É interessante que Paulo aqui está falando dos gentios. Quando os judeus, lá na igreja de Roma, houve uma introdução da carta do apóstolo Paulo desse jeito, ele diz: poxa vida, Paulo então mudou, hein? Paulo está conosco mesmo, não aprova de jeito nenhum os gentios, como nós mesmos o sabemos. Mas era um grande engano dos judeus. Porque aí então, depois que Paulo coloca todas essas circunstâncias terríveis
que o gentio poderia estar vivendo. Ele não isenta o judeu também dessa condição. E aí, no capítulo 2, que nós iniciamos e lemos esses 16 versículos, nós percebemos como estes religiosos, como estes judeus certamente estavam enganados quanto ao juízo de Deus, quanto à aplicação da justiça de Deus sobre a vida do ser humano. Certamente, eles lamentariam pela condição pecaminosa dos outros, sem perceber que eles mesmos estavam cometendo as mesmas coisas. Sem perceber que eles mesmos estavam vivendo esta condição. Capítulo 2 e também no capítulo 3, Paulo afirma que esse problema do pecado é universal. Não está exclusivo aos gentios. Atinge todos os homens, tanto judeus quanto gentios. E a primeira afirmação que o apóstolo Paulo traz nesse texto que nós lemos é o perigo da autojustiça. O apóstolo Paulo ele começa dizendo: portanto, é indesculpável o homem quando julgas quem quer que sejas, porque no que nos julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. É interessante quando nós observamos neste versículo que é muito fácil você enxergar e condenar a falha ou as falhas do outro. E o apóstolo Paulo continua até dizendo: bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás dos juízos de Deus? Ou despreza a riqueza da sua bondade, tolerância, longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Paulo, logo mais, ele vai citar o próprio Senhor Jesus Cristo. Quando o Senhor Jesus Cristo, ele condenando a prática dos fariseus, ele fala sobre o argueiro e sobre a trave. E o que o apóstolo Paulo está citando e colocando é exatamente isso. O homem que confia na sua própria justiça, ou que está mais atento ao pecado e ao erro do outro, ele pensa que está se auto-justificando, mas meramente ele está cego. Quando o Senhor Jesus, lá em Mateus, abra lá em Mateus no capítulo 7, dos versículos 1 a 5, diz assim: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro que do olho de teu irmão. E aqui o apóstolo Paulo ele coloca isso porque o Senhor Jesus Cristo, ele está condenando aqueles que de longe dizem enxergar um pequeno cisco no olho do outro. Ou seja, aquele que procura minuciosamente o erro ou o pecado do outro. Mas que de fato, como é que ele pode enxergar tão longe assim e tão pequeno assim, se dentro ou na frente do seu olho está uma trave? Não é que dentro do olho daquela pessoa tinha uma trave. Trave aqui, no contexto que Jesus usa, era aquela parte de cima da porta. Hoje nós chamamos de marco, mas aquela parte era a trave. Ou seja, como é que você consegue enxergar tão longe assim e tão minuciosamente se um pedaço de madeira enorme está tampando as suas duas vistas? Ou seja, como é que você consegue enxergar o outro e não consegue enxergar a sua própria falta?
Então você não precisa da graça de Deus, se você não é pecador, como diz. A autojustiça, e um dos grandes perigos da autojustiça é a autojustificação. E a autojustificação é a declaração de que eu não preciso da graça de Deus para ser salvo e para ser justo. O que os judeus declaravam com a sua postura aqui era exatamente isso. Os gentios precisam da graça de Deus. Os gentios, eles precisam ser salvos, mas nem com a graça de Deus eles serão. Veja, Paulo, tudo que você colocou aqui, tantas atitudes miseráveis que esses gentios têm, vocês acham que eles vão ser salvos? De jeito nenhum. Só que eles esqueciam de que eles também falhavam. E o homem que confia na sua própria justiça não reconhece a sua própria necessidade da graça de Deus. Se eu acredito que o meu julgamento é correto em relação ao outro, aos pecados dos outros, mas que eu não vivo como aquela pessoa vive, eu estou dizendo, misericórdia, Senhor, na vida daquele irmão, mas eu mesmo não clamo misericórdia pela minha própria vida. Porque eu não preciso, afinal de contas. Lembra do fariseu e do publicano? Onde na oração, na praça, aquele fariseu em alto e bom som, em pé, e proclamava a todas as pessoas, tenha misericórdia deste homem. Não. Assim como aquele publicano tenha misericórdia de mim, que eu sou pecador. Ele reconhecia a necessidade da graça de Deus. O fariseu, não. Mas independente de você reconhecer que precisa da graça de Deus ou não, o juízo de Deus será sobre a sua vida. Não te livra do juízo de Deus reconhecer a carência da graça de Deus na sua vida ou não. Porque o juízo de Deus virá sobre a minha vida e sobre a sua vida também. Durante o ministério aqui na terra, o Senhor Jesus, ele sempre pegou muito firme. Ele sempre bateu muito forte nos fariseus. Lembra que quem está falando aqui, quem está escrevendo aqui, é um ex-fariseu. Alguém que vivia nessa condição. Alguém que cumpria à risca essa lei farisaica. Mas ele sabia muito bem o quanto ele falhou como um fariseu. E agora ele luta contra o mesmo orgulho religioso que ele outrora viveu. A autojustiça traz consequências gravíssimas. Gravíssimas. Quando a pessoa recusa a graça de Deus, entendendo que dela não tem necessidade, porque ele está correto e ele é reto, ele não pratica nada de errado, ele está jogando fora o único remédio que pode salvá-lo. Ele está deixando de lado o único remédio que pode curá-lo. Não há outro remédio que pode nos livrar de toda e qualquer condenação do que a graça de Deus. E vão caminhando e vivendo uma vida que contraria a Deus completamente. A autojustiça, ela certamente é um grande mal. O apóstolo Paulo, ele continua no versículo 5 dizendo: mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Quando nós entendemos que é a graça de Deus que nos salva, quando nós compreendemos que nós também,
assim como qualquer outra pessoa, está sob o juízo de Deus, não estamos livres do juízo dele. Quando nós entendemos que eu sou tão pecador quanto o outro, nós receberemos de Deus a sua justa misericórdia diante do seu justo juiz. Um dos grandes perigos de se auto-justificar em detrimento dos outros ou dos pecados dos outros é esquecermos que nós carecemos também da graça de Deus. Tem muitas pessoas que se auto-justificam também em detrimento de a sua família que é muito religiosa. Muitas pessoas elas se sustentam na base religiosa da sua família. Minha mãe é uma mulher de oração. O meu pai sempre foi muito temente ao Senhor. Deus não vai me deixar ir para o inferno, não é? Com tanta oração que a minha mãe orou durante toda a sua vida. Meu irmão, que pastor abençoado. Essa pessoa não está livre do juízo de Deus. Não adianta se auto-justificar em detrimento de uma família religiosa, nem se auto-justificar em detrimento do trabalho que é realizado no reino de Deus. Muitas vezes as pessoas estão tão envolvidas no trabalho, na igreja ou no reino de Deus, que parece que ela não precisa se arrepender dos seus erros e dos seus pecados. Entendendo que Deus vai olhar e justificá-lo pelo que ele fez no reino, e não pelo arrependimento que ele teve do seu pecado. O serviço no reino não nos justifica. Muitos querem se auto-justificar pelo seu dízimo, ou pelo que ele paga para Deus. Já cumpro fielmente, então fui fiel durante toda a minha vida. Tem algumas pessoas que se afastam da igreja, deixam a igreja e continuam dando seus dízimos. Porque no coração daquela pessoa, Deus está olhando ao que ela está fazendo, sendo fiel nos dízimos. Como se para Deus a importância é a entrega do dinheiro e não a entrega do seu coração. O perigo da autojustiça. Na nossa justiça nós temos uma ferramenta que de alguma forma auto-justifica um bandido. É o que nós chamamos de delação premiada. Alguém, ele senta juntamente com outros, planeja o crime, executa o crime, usufrui muitas vezes da renda daquele crime, é preso e, de repente, ele, para se justificar ou amenizar a sua situação, diminuir a sua condenação, o que ele faz? Ele entrega os seus companheiros. É o que nós chamamos de delação premiada. Não estou entrando no mérito algum se é correto ou não. A única questão que eu vou te dizer, você entregar o seu irmão, não lhe justifica. O que lhe justifica é o arrependimento do seu coração. Não diminui a consequência do seu pecado. O que diminui a consequência do seu pecado é arrependimento e voltar para o caminho do Senhor. No reino de Deus não existe delação premiada. O reino de Deus existe arrependimento verdadeiro. E muitas pessoas assim o fazem entendendo que Deus está justificando o seu próprio pecado. Eu vou falar do pecado do irmão, eu vou abrir para o pecado do irmão, não para abençoar a vida do irmão, para ser corrigido diante do Senhor. Mas quem sabe se eu fizer assim, Deus não está vendo que eu estou fazendo a coisa certa. Mas e quanto ao seu pecado? E era isso que era a realidade dos judeus em relação aos gentios.
fala, condena, eles são piores, assim por diante. Mas e quanto aos seus? Vocês podem falar do erro dos gentios, mas e os seus não existem? Outra declaração que o apóstolo Paulo faz aqui, quanto ao justo juízo de Deus. A primeira situação do perigo da autojustiça, as pessoas quererem se autojustificar olhando para o erro do outro. Mas Paulo aqui declara a justiça de Deus. A partir do versículo 7 ele diz assim: a vida eterna aos que perseverando e fazem o bem, procurando glória, honra e corruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Imagine o judeu ouvindo o que o apóstolo Paulo tinha escrito aqui, tribulação, angústia, primeiro ao judeu. Esse Paulo está falando uma blasfêmia. Como vem primeiro a nós? Nós que somos povo de Deus. Mas quando ele fala certamente da glória, honra, paz, e assim por diante, primeiro ao judeu, possivelmente eles deveriam ter gostado. Mas o que Paulo está colocando aqui é a justiça de Deus, que ela é reta, que ela é perfeita e que ela não há parcialidade, não há acepção de pessoas, não há distinção, simplesmente é aplicada. Simplesmente é executada. Não importa se vocês são judeus, receberá. Não importa se vocês são gentios, receberá. Porque a ira e indignação vem aos facciosos, ou seja, vocês ficam criando facção, dividindo o reino de Deus. Não há coisa pior do que isso. Desobedecem à verdade, obedecem, sabe a quê? A injustiça. Ao mesmo tempo que o apóstolo Paulo tira as desculpas das pessoas que se julgam boas, ele oferece esperança para todos. A justiça de Deus, ela não chega para nós como se viesse como algo ruim e como algo sempre condenatório. Paulo ele vem colocando todas as pessoas no mesmo nível e a justiça de Deus, sem desvio algum, sendo aplicada. Deus oferece a glória, honra, incorruptibilidade e paz aos que assim vivem com Ele retamente na verdade. Mais adiante, mesmo no livro de Romanos, ele vai explicar melhor essas condições dessas bênçãos decorrentes da fidelidade ao Senhor. Mas aqui ele simplesmente fala da bondade de Deus, da longanimidade, da tolerância de Deus para com os arrependidos. No versículo 4, no final, é exatamente isso que é colocado. Ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Nessa altura, ele enfatiza a igualdade de judeus e gentios, e esses pecadores de qualquer nação serão condenados ou serão salvos pelo Senhor, glorificados pelo Senhor. Deus julgará cada um conforme os seus atos. O versículo 6 diz que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, sendo justo. Não vai condenar o filho por causa dos pecados dos pais, nem dos pais dos filhos, do irmão, da mulher ou do marido. Mas cada um receberá a sua própria condenação e julgamento dos seus pecados. Aqui é uma das circunstâncias, e nesse texto que nós lemos, onde algumas pessoas vão justificar
a salvação pelas obras, onde vai dizer, olha, cada um vai receber pelos atos que cometerem. Mais à frente, nós veremos essas circunstâncias aparecerem. Mas é interessante que o que Paulo está dizendo aqui é que, de fato, você receberá pelos atos que você cometeu, mas você só praticará atos pecaminosos porque você não é salvo. Quando muitos eles entram no mérito da justificação, ou alguns dizem a justificação é pelas obras, outros vão dizer a justificação é também pelas obras, precisa das obras. Não é isso em momento algum que a Bíblia nos ensina. O que Paulo está colocando claramente é que, de fato, aqueles que servem ao Senhor, ou aqueles que têm presente as boas obras na sua vida, é porque a fé já o alcançou, a graça de Deus já o alcançou. E nós sabemos que Paulo, noutro momento, inclusive vai falar sobre esta questão, quando ele coloca que a salvação é pela fé. Isso não vinha de qualquer um deles, ou do desejo do coração deles, não vem de vós, ele é dom de Deus. E não de obras, para que ninguém se glorie. Que de fato que Tiago fala sobre as obras e a justiça de Deus sobre o nosso proceder, é que ele vai dizer, se de fato nós temos fé, nós precisamos ter obras. Não dá para provar a nossa fé sem as obras na nossa vida. É isso que Tiago vai dizer. E é isso que Paulo está dizendo. Você será julgado exatamente pelo proceder. Sabe por quê? Porque um ímpio procederá como ímpio. Um salvo precisa proceder como salvo. Um justo precisa ter obras de justiça. Porque nós servimos a esse Deus justo. Nós somos servos desse Deus justo, por que então nós não temos obras de justiça? Cada um será julgado pelo seu proceder. E tenha certeza disso, que o proceder do ímpio são obras ímpias. E o proceder do justo precisa sim ser revelado com obras justas. Então não adianta. Não adianta os judeus colocarem-se como um povo beneficiado por Deus, porque simplesmente é o povo que foi primeiro chamado por Deus. Paulo está dizendo, olha, se você não tiver de fato obras de justiça, vocês serão condenados. E mais, os judeus serão condenados primeiro, sabe por quê? Porque vocês têm conhecimento de toda a lei de Deus. Vocês têm o conhecimento claramente do que Deus sempre exigiu de vocês. Os gentios não. Os gentios estão passando a conhecer a lei de Deus com a pregação do Evangelho. E como eles devem viver. Então, se vocês querem se auto-justificar, justifique com a justiça de Deus cumprindo toda a lei. Porque é assim que é o proceder. Mas eu sei que nenhum de vocês cumpre toda a lei. Mas a justiça de Deus exige que seja cumprida toda a lei. Então, os gentios, que vocês dizem que não vivem sob a lei, eles vão ser justificados sem lei, então. Porque, de fato, a graça de Deus o alcançara mesmo não conhecendo a lei. Por isso, meus queridos, alguns questionam inclusive o juízo de Deus. E sabe qual é um dos temas que mais se questiona a justiça de Deus? Quanto à eleição de Deus. Quando a Bíblia traz e quando nós ensinamos essa palavra que para muitos parece um palavrão, né? Predestinação. Ou simplesmente eleição. Muitos questionam a justiça de Deus quando Ele aplica na eleição. Mas, com certeza, isso não é justo. Como é que Deus poderia fazer acepção de pessoas e aqui diz que não faz?
Como é que Deus simplesmente, a pessoa não fez nada de errado e Deus o condena? Como é que Deus pode ser injusto assim e mandar pessoas para o inferno sem menos dar uma chance para essa pessoa? Tem gente que chega a esse limite. E como é que Deus pode salvar pecador, mesmo ele continuando sendo pecador? O grande problema é que essas pessoas, assim como os judeus aqui desse contexto, não entendem que todos são miseráveis pecadores. Indistintamente os que Deus salva e os que Deus condena. Porque a justiça de Deus aplicada na vida de todo ser humano leva todo ser humano à condenação. Nenhum ser humano está livre da justiça de Deus, porque todos pecaram e carecem dessa graça. Não há um justo sequer. E Paulo, ele, mais na frente, ele vai responder esse questionamento, inclusive, de muitos, quando diz assim, mas como é que a justiça de Deus se aplica desse jeito? Como é que Deus, antes mesmo de Esaú e Jacó nascer, ele diz que se agradou de um e aborreceu de outro? Isso é uma injustiça que faz com uma criança? Isso é uma injustiça que faz com o ser humano? E no capítulo 9, o apóstolo Paulo vai responder. O versículo 11, a partir do versículo 11 diz assim: e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Então Paulo faz uma pergunta retórica e ele mesmo responde: que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele disse, ou diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Aqui, o apóstolo Paulo ele responde ao questionamento quanto à injustiça de Deus, acrescentando mais um fator, mais um elemento ele acrescenta aqui, que distingue aqueles que recebem da justiça de Deus somente. E é você e eu, que também recebemos da justiça de Deus, porque na cruz ele entregou Jesus. Mas um elemento novo que ele coloca aqui no capítulo 9, eu terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia. Sabe o que distingue a justiça de Deus na sua vida, da vida daqueles que estão indo para o inferno? É algo mais, é a misericórdia do Senhor. E é ela que te salva. É ela que te tira da condenação. Então Deus jamais agirá com injustiça. A justiça de Deus, ela será sempre reta. A justiça de Deus, não há variação de dúvida, não há sombra de dúvida quanto o justo juízo de Deus. O apóstolo Paulo, ele traz essa situação de que não adianta nós, por nós mesmos, tentarmos nos justificar, ou o grande perigo da autojustiça, sempre olhando para o erro do outro, e normalmente, mesmo que nós achamos que falhamos, sempre o do outro é maior do que o nosso. E parece que isso nos autojustifica. Quando eu digo, fulano errou e quão feio ele errou,
dá a impressão que os meus erros menores ficam justificados. Fulano, mas que coisa você fez? Ah, mas o senhor não está vendo o que fulano está fazendo, não? Que é muito pior do que eu estou fazendo? A autojustiça não serve. Outra questão que o apóstolo Paulo coloca aqui é a justiça de Deus, que ela é reta e aplicada a todos, indistintamente e sem falhas. Mas uma terceira afirmação que o apóstolo Paulo fala do justo juízo de Deus é que há igualdade de judeus e gentios. A partir do versículo 12 ele diz assim: assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram mediante a lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu Evangelho. O Evangelho do Senhor, diante do juízo de Deus, e nós pregamos normalmente o Evangelho para salvação. Mas você sabia que você prega o Evangelho também para condenação? Ou você nunca pensou nisso? Que quando você leva ao conhecimento daquela pessoa o Evangelho, se ela não crê no Senhor Jesus Cristo, ela estará sendo condenada? O Evangelho, ele é para salvação e para condenação. É segundo o meu Evangelho, de conformidade com o meu Evangelho. E isso, os gentios não têm também que colocar desculpa alguma. Mesmo aqueles que dizem, mas ninguém me esclareceu direito, que história é essa de Jesus morrer na cruz para me salvar? O apóstolo Paulo aqui em Romanos coloca também que para essas pessoas, eles são indesculpáveis. Porque a manifestação da graça, da glória de Deus é para todas as pessoas através da sua criação. Para judeu, para gentio, para branco, para negro, para pessoas pobres, para pessoas ricas, para orientais, para ocidentais, para inteligentes, para cultos. Independente quem seja, a manifestação da glória de Deus é através da sua criação. Muitos dos gentios poderiam chegar e dizer, não, eu não vou para o inferno, porque a palavra não chegou até a mim. Paulo não me falou antes de eu morrer, que história é essa? Deus, o Senhor está sendo injusto. Não há distinção, há uma igualdade clara. Os judeus confiaram na lei de Deus, que foi dada através de Moisés. E por terem recebido essa revelação especial de Deus, eles se achavam superiores. Mas pelo contrário, a quem mais lhe é dado, mais lhe será cobrado. Aos judeus que já de tanto tempo conhecem a lei de Deus, é a esses que serão mais cobrados. Mas independente de ser judeu ou não, todos receberão o justo juízo de Deus. Possuir a lei não salva ninguém, é isso que Paulo está dizendo. Os meros ouvidores da lei não é justificado por essa lei. Ser ouvinte e não praticante não salva. Para serem justificados, eles precisariam obedecer a lei, toda a lei. E Paulo vai mostrar que nenhum judeu obedeceu perfeitamente essa lei. Quando, pois, os gentios, que não têm lei, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Ou seja, mesmo eles não conhecendo a lei, eles sabiam que era certo e errado
na vida deles. E eles mesmos serviam de lei para si. No proceder de cada um deles, eles sabiam muito bem o que regia e o que era reto, o que era errado. E aqui Paulo até ousa dizer que um gentio que respeite os princípios da justiça de Deus, mesmo não tendo a sua lei escrita, ou conhecendo essa lei escrita, ele seria também salvo e aceito por Deus. Isso era uma blasfêmia para o judeu. Como é que alguém, mesmo não conhecendo nada da lei, poderia ser salvo por Deus? Nós precisamos entender claramente que o justo juízo de Deus, ele alcança todas as pessoas indistintamente, tanto judeus como gentios, escravos, cítaras e assim por diante, como o apóstolo Paulo mesmo diz. O homem não pode confiar na sua própria justiça. Nela ele não será salvo. A pessoa que se acha segura por fazer parte do povo escolhido, ou está no meio do povo escolhido, sofrerá uma grande decepção se ela não estiver vivendo segundo a justiça de Deus. Algumas pessoas condenam, inclusive, a eleição, exatamente porque elas dizem: mas se Deus escolheu fulano, então ele pode viver a vida do jeito que ele quiser e mesmo assim ele vai ser salvo? E a resposta que nós temos para essas pessoas é: alguém que foi escolhido e chamado pelo Senhor, que conhece muito bem a obra do Senhor Jesus Cristo, que sabe o que Deus requer para a sua vida, ele não viverá de qualquer jeito essa vida. Ele viverá segundo a justiça de Deus. E é segundo essa justiça é que ele será justificado. Cada um será julgado, não por ser judeu ou gentil, mas de acordo com o seu procedimento e a sua vida diante do Senhor. O julgamento será feito por Deus claramente, usando com base o mesmo evangelho para os judeus e para os gentios. Para mim e para você. Não há distinção de leis. Nós dividimos as leis e o julgamento por países. Alguns países, até por estados, como é nos Estados Unidos, essa lei funciona desta forma aqui, lá funciona diferente. Aqui nós temos essa lei, aqui nós temos pena de morte, aqui nós não temos. Aqui nós julgamos assim, aqui nós aprovamos o aborto, ali nós não aprovamos. Aqui há aprovação da união homoafetiva, aqui não. Há essa separação, distinção e diversidade de leis separada por povos. Quer dizer para você é que no dia do juízo do Senhor, é sob uma única lei que ele julgará todos os povos. Mas o meu país permitia o aborto, por isso que eu abortei. O meu país permitia a união homoafetiva, por isso que eu casei com aquele rapaz. O meu país permitia o uso da maconha ou de qualquer tipo de outra droga. Então por que eu vou ser condenado? O seu país permitia, mas o seu Deus não permitia. E você será julgado por este evangelho, por essa justiça que é de Deus e não de homem. A nossa justiça pode até falhar, e falha. As nossas leis podem ser ineficazes, e muitas são. Mas uma coisa que você deve entender é que a lei de Deus, ela é reta, ela é justa. Não tente se auto-justificar, muito menos olhando para o erro e para o pecado do outro. Procure saber o que é a justiça de Deus e quais são as bases dessa justiça. E entenda que você não é melhor do que o outro, que o seu pecado
é o mesmo pecado do outro, e o pecado do outro é o mesmo pecado seu. E cada um deles receberá o justo juízo de Deus. Deus julgará da mesma forma. É isso que o apóstolo Paulo ele traz aqui, que esse justo juiz, ele agirá certamente, ou seja, o juízo de Deus é certo. Mas louvado seja o Senhor, porque não somente é certo, mas que ele julgará a cada um de nós, não por causa dos nossos pais, não por causa da minha igreja, não por causa do meu marido, da minha esposa, mas por causa da minha vida e como ela tem sido vivida diante do Senhor. E no dia do justo juízo de Deus, nós não tenhamos nenhuma dificuldade diante do Senhor, pelo menos em estar do lado direito do Senhor. Nós estejamos do lado das ovelhas e não dos bodes. Nós estejamos caminhando com Cristo para o céu e não para a condenação eterna. O justo juízo de Deus virá para todos, sem distinção, será aplicado e com a graça de Deus e a sua misericórdia, nós possamos louvá-lo, dobrando os nossos joelhos e estando ao lado do Pai. Amém, queridos? Vamos nos colocar em